humanos, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu tô aqui pra responder pra vocês algumas perguntinhas acerca de habilitação, porque pra quem não sabe, eu sou habilitada e quando eu passei por esse processo, né, de tirar a minha carteira de motorista, muitas pessoas do meu campo de convivência e pessoas que não convivem comigo, mas que me conhecem, me perguntaram muito sobre o assunto e eu prometi que eu ia gravar um vídeo detalhado respondendo perguntas sobre isso, mas acabou que muito tempo se passou e eu acabei não gravando esse vídeo, mas agora eu reuni aqui as perguntas que o pessoal mais me fez para poder responder para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá começar. Primeira pergunta: o que te fez tomar a decisão de tirar a carteira de habilitação? Para quem não sabe, eu nunca fui do time que tem vontade de dirigir. Eu nunca fui muito desse time, eu sempre tive um certo receio, sempre achei dirigir uma coisa muito perigosa, porque você fica muito suscetível a sofrer acidente, a causar acidentes, enfim. Então, eu fui aquela pessoa que fez 18 anos e ficou sem vontade nenhuma de tirar a carteira de habilitação. Mas enfim, o que acabou me fazendo tomar a decisão foi porque eu percebi, com o passar dos anos, que dirigir era algo que te dava muita liberdade. Então eu acabei decidindo tirar por conta disso. Meus pais sempre conversavam comigo, me incentivavam muito a tirar a carteira de habilitação, mas como eu tinha esse receio, era algo que eu sempre ficava adiando. Até que eu acabei decidindo que eu queria, por conta dessa questão, porque eu comecei a perceber que limitava muito a nossa vida. Não saber dirigir, limitava muito a minha vida. Basicamente foi por conta disso. Próxima pergunta: quanto tempo demorou todo o processo? No meu caso em específico, demorou 6 meses. 6 meses. Eu me matriculei na autoescola e fiz todo o processo em dezembro de 2024. Ali na semana entre o dia 14 e o dia 15 de dezembro. E finalizei o processo, né? Fui aprovada e peguei minha provisória dia 14 de junho de 2025. Então demorou basicamente aí 6 meses, basicamente. Mas lembrando, eu demorei esse tempo porque eu tirei carta em uma autoescola onde tudo demorava muito, sem contar as coisas do Detran, que também demoram. Enfim, então foi por conta disso que demorou. Tiveram muitos imprevistos. Muitos imprevistos. Eu acabei precisando refazer uma prova, então demorou uns 15 dias até eles remarcarem, demorou para as aulas teóricas começarem, demorou para eles marcarem a nossa prova teórica, demorou para eu fazer as aulas, enfim, tudo demorou muito. Eu fiz aula extra, então por isso que demorou 6 meses. Acho que se não tivesse tido tanto essa questão assim, eu teria terminado antes. Assim como a minha prima, que não terminou tão antes assim, porque ela terminou em maio, mas porque ela teve ali alguns imprevistos. Ela reprovou muitas vezes, enfim. Mas essa questão da autoescola pesou muito. E do Detran também, que enrola muito. Enfim, tudo demora, então eu acabei demorando muito por conta disso também. Próxima pergunta: quanto em média você gastou? Gente, eu não vou saber muito bem, porque quem me ajudou com essa parte financeira foram os meus pais, aliás. Eles que ajudaram. Eu basicamente só paguei o reteste de uma prova. Então, assim, foram eles que me ajudaram. Mas você gasta em média para tirar a carteira de habilitação entre 2 a 4 mil. Vai depender aí do local onde você tá, enfim, mas é em média esse valor, quando você paga autoescola e tudo, porque agora a lei mudou, né? Agora não é mais obrigatório fazer autoescola. Enfim, mas se você não sabe dirigir, como era meu caso, você vai ter que passar por ela mesmo assim. Enfim, mas é em média isso que você gasta, né? Mas dá pra dividir, enfim, acaba ficando mais acessível. Apesar de ser um valor alto, né? Enfim. Próxima pergunta: você gostou do seu professor que te deu aula prática? Sim, eu gostei muito dele. O nome dele é Adriano. Nós temos quase a mesma faixa etária de idade, quase a mesma idade, né? Então, estamos ali com a faixa etária bem próxima e a gente se deu super bem. Saudades, inclusive. Próxima pergunta: você já sabia dirigir quando entrou na autoescola? Não, eu não sabia dirigir, não sabia absolutamente nada de carro também, viu? Nada.
sabia nada. Apesar de sempre ter tido carro em casa, eu não sabia absolutamente nada. Próxima pergunta. Quantas aulas práticas você fez? Olha, são obrigatórias 20 aulas, se eu não me engano. Eu fiz 25, porque eu fiz 5 aulas extras, além das 20 aulas obrigatórias. Próxima pergunta. Quais foram as etapas que você teve que fazer durante todo o processo? Basicamente, para você tirar carteira de habilitação, a primeira etapa que você tem que passar é a de realizar exames no Detran. Então, basicamente, você tem que ir numa clínica específica para realizar alguns exames para saber se você está apto a tirar a carteira de habilitação. E você também paga algumas taxas específicas para o Detran, para você conseguir fazer esse processo. Então, é a primeira etapa. Daí, você realiza esse pagamento para o Detran, faz os seus exames em uma clínica específica que realiza esse tipo de exame. Aí nessa clínica você vai realizar esses exames para poder tirar a habilitação. Você faz uma avaliação psicológica, você passa ali por uma testagem psicológica, onde vão realizar ali com você alguns testes. Aliás, vão aplicar em você alguns testes psicológicos. Você também faz exame de vista, faz um tipo de exame físico também. Enfim, você passa ali por uma avaliação geral para saber se você está apto. Se você for aprovado, se os resultados do seu teste ali determinarem que você está apto, aí você basicamente é aprovado. Aí você leva esses documentos para a autoescola, se matricula na autoescola e a partir disso você inicia as suas aulas teóricas. Aí entra no processo da autoescola, que hoje em dia nem é mais obrigatório fazer, mas enfim, para quem faz autoescola, basicamente é assim. Tu se matricula na autoescola, daí tu tem que fazer um curso de aulas teóricas, onde você vai aprender várias coisas acerca do trânsito, acerca de legislação de trânsito e um pouquinho acerca do funcionamento do carro também. Depois que você faz esse curso, você tem que fazer uma prova teórica. Se você passar, você já vai para a próxima etapa, que é a etapa onde você vai fazer as aulas práticas no carro, juntamente com o instrutor, daí você já começa a dirigir, ele vai te ensinar tudo e você de fato começa a dirigir. E por último, você faz uma prova prática. Se você for aprovado, beleza, sucesso, você já pega ali sua carteira de habilitação. Enfim, basicamente essas são as etapas. Se der algum problema em alguma delas, você vai ter que solucionar aquilo, vai ter que resolver. Se for prova, você vai ter que refazer. Se for teste, você vai ter que refazer, até você conseguir de fato. E você tem o período de 1 ano para realizar todo esse processo até tirar sua habilitação. Caso você se matricule e passe 1 ano e você não consiga finalizar esse processo, infelizmente você perde todo o seu dinheiro e tem que recomeçar tudo de novo. Enfim, é basicamente assim que funciona. Quando eu tirei. Hoje em dia tá diferente, porque se você não quiser fazer autoescola, esse processo é reduzido. Mas eu não vou saber explicar pra vocês como funciona, porque quando eu tirei carta não era assim que funcionava, né? Enfim, então vamos lá. Próxima pergunta. Basicamente essas foram as etapas. Próxima pergunta. Você passou de primeira na prova prática e na teórica? Na prova teórica eu não passei de primeira, eu reprovei na primeira vez, aí eu tive que fazer de novo e na segunda eu consegui passar. Enfim, essa foi até uma das coisas que me atrasou muito para conseguir tirar a carteira de habilitação. Mas enfim, porque demora muito quando você reprova, demora vários dias até eles remarcarem, enfim, é uma canseira. Mas enfim, na prova prática eu passei de primeira, porque Jesus é bom e porque os instrutores queriam me aprovar. Porque eu deixei o carro apagar 2 vezes e eu também deixei o carro muito torto na garagem. Mas, apesar disso, eu fui aprovada. Graças a Deus. E o processo difícil, gente, você fazer aquela bendita prova prática. Nossa, eu fiquei super nervosa, eu fiquei tremendo. Mas consegui executar tudo, não da forma 100%, mas consegui, graças a Deus, fui aprovada. Enfim. Próxima pergunta. Qual foi sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade, basicamente, é controle de embreagem. E eu tenho essa dificuldade até hoje. Eu acho muito difícil ter controle de embreagem. Pra quem não sabe o que é, basicamente é o controle que você tem que ter pro carro não apagar.
eu não consigo ter esse controle ali no pedal da embreagem. Então, eu vivo deixando o carro apagar. E essa é a parte mais difícil pra mim de dirigir. E é justamente por isso que eu não dirijo. Já respondendo outra pergunta, se eu dirijo livremente, né, sem nenhuma dificuldade, ou se eu ainda tenho dificuldade. Pois é, infelizmente eu quase não dirijo hoje em dia, apesar de ter carta, por conta disso, porque eu tenho muita dificuldade no controle da embreagem. E não dá pra você andar com o carro apagando o tempo todo, principalmente se você tá numa avenida cheia de carros, enfim, não dá. Então, por conta disso, eu me sinto super insegura e não tenho coragem de ficar dirigindo assim por causa disso. Infelizmente, os carros aqui de casa todos são manuais. Se fossem automáticos, eu não teria esse problema, porque carro automático você não controla a embreagem, né? Você só freia e acelera. Enfim, infelizmente, eu tenho essa dificuldade até hoje. Infelizmente. Triste. Próxima pergunta. Como foi o processo de tirar a carteira de habilitação? Foi bem desafiador e foi um pouco cansativo também. Porque eu ia pra faculdade, daí tinha que ficar o dia inteiro na faculdade, porque eu tinha que ficar lá, almoçar e tinha que ficar esperando até dar o horário de ir pra autoescola. Aí eu pegava, porque a autoescola ficava na mesma cidade da minha faculdade, né? Aí eu pegava, ia pra faculdade, levava almoço, a aula terminava, eu almoçava, descansava um pouquinho, aí pegava ônibus, ia pra autoescola, fazia aula à tarde, ficava exausta. Aí quando terminava, eu pegava ônibus pra voltar pra casa. Então, assim, foi um processo bem cansativo, porque eu tinha que passar o dia inteiro fora. Ai, e era bastante cansativo. Sem contar que era muito desafiador o fato em si de dirigir, enfim, pra mim era bem desafiador. Sempre tinha um desafio novo. Quando eu vencia um, aparecia outro, enfim. Ai, sempre foi um grande desafio. Próxima pergunta. E última. O que você diria pra quem está passando por esse processo? Mantenha calma, respira fundo, dirija todos os dias. Se você tiver um carro na sua casa, tente pegar seu carro, tente ir praticando, porque o segredo de dirigir é praticar. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Digo por experiência própria. Muitas coisas que hoje eu tô com dificuldade, eu não tinha quando eu tava na autoescola, porque eu dirigia todo dia. Enfim, então, dirigir é isso. O segredo é você ficar praticando. Enfim. Bom, manos, essas foram as perguntas. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha matado um pouquinho a curiosidade de vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo.